Opa, aqui é o Ricardo. E hoje eu quero falar de uma coisa que complica a sua gestão financeira. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou empresário em modelagem financeira há 11 anos e trabalho como especialista na área, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. E hoje então eu quero falar de uma coisa que complica bastante a sua gestão financeira do dia a dia, então fica comigo até o final, tá legal? Bom, primeira pergunta que eu quero te fazer é: você faz projeções financeiras? Sim ou não, né? Se você fizer, ótimo, porque você já está olhando para o futuro, você já está se antecipando a um cenário que ainda não aconteceu. Isso é bom porque você pode desenhar esse cenário numericamente, você vai ver se esse cenário que você desenhou vai dar um resultado positivo ou negativo, e se não for uma coisa que você está gostando, você consegue tomar uma ação hoje para ajustar esse cenário futuro, e você pode fazer vários cenários e assim por diante. Se você ainda não faz projeção financeira, o que eu te digo é: faça o quanto antes possível. De qualquer forma, independente de você fazer ou não a projeção financeira, eu percebo que as pessoas que fazem gestão em finanças estão separadas em dois grupos. Infelizmente, existe essa separação. A separação das pessoas que trabalham com demonstração de resultado do exercício e as pessoas que trabalham com fluxo de caixa, ou seja, regime de competência, regime de caixa. E aqui eu já queria aproveitar e te perguntar: você trabalha com regime de competência, ou seja, demonstração de resultado, ou você trabalha com regime de caixa, fluxo de caixa? Responde para mim, por favor, né? Então, escreve aqui embaixo. Por que eu digo que infelizmente? Porque o que eu aprendi quando eu me tornei modelador financeiro profissional em Londres, trabalhando com transações de private equity, eu descobri que para a gente ter uma visão completa da situação financeira de uma empresa, a gente não pode olhar só uma coisa ou só outra coisa. Por quê? Porque a demonstração de resultado do exercício dá respostas que são importantes, que são fundamentais, ao mesmo tempo que o fluxo de caixa também dá respostas que são importantes e são fundamentais. Não adianta eu só olhar uma coisa ou só olhar outra. E para piorar, né, além da DRE, além do fluxo de caixa, tem o balanço patrimonial, que faz o balanço. Balanço, né, em inglês é balance, que significa equilíbrio, né? Faz o equilíbrio entre a DRE e o fluxo de caixa, né? Inclusive, eu abordo isso em outros fóruns, né? O quanto que um desequilíbrio aqui causa um desequilíbrio aqui, e o balanço ele tem um outro significado de balanço, são os saldos, né? Balance é saldo, né? Então, é onde está os saldos de caixa, o saldo de estoque, o saldo de contas a receber, contas a pagar e assim por diante. Então, o balanço não só o equilíbrio, mas também é onde estão representados os saldos que fazem parte de coisas que consideram tanto o regime de caixa quanto o regime de competência quanto o regime de caixa, né? Ah, Ricardo, não sabia. Pode ter certeza, existe uma fórmula simples matemática que conecta tudo isso, tá? Inclusive é um negócio que eu venho estudando desde essa época de Londres. Bom, de qualquer forma, se você faz só uma coisa ou só outra, você com certeza está deixando bastante informação na mesa. Por exemplo, eu costumo dizer que o regime de caixa, ele é o oxigênio, né? Você precisa respirar para sobreviver. E que o regime de competência é o alimento, então você precisa comer, tá? Ah, Ricardo, eu consigo ficar só com alimento? Não, você vai precisar respirar. Ricardo, eu consigo só respirar? Não, você vai ter que se alimentar. Então, as duas coisas são importantes, com a diferença que o oxigênio, você precisa de mais oxigênio e você consegue ficar menos tempo sem oxigênio. Então, eu costumo fazer essas duas referências e percebo também que as pessoas que tendem a focar só no regime de competência, não é 100% dos casos, existem outros tipos de profissionais que também focam só em demonstração de resultado, mas eu vejo que, por exemplo, grandes empresas multinacionais ou grandes empresas nacionais, elas costumam ter uma área de planejamento financeiro. E a área de planejamento financeiro nessas grandes empresas chama FP&A, Financial Planning and Analysis, ou seja, planejamento financeiro e análise, planejamento financeiro de grandes empresas. Nessas áreas, as pessoas costumam olhar só para demonstração de resultado do exercício. Ah, Ricardo, por quê? Bom, por alguns motivos, né? No FP&A, Financial Planning Analysis, você está olhando para uma empresa de grande porte. Essa empresa de grande porte muitas vezes tem o apoio da matriz no que diz respeito a aporte de recurso. Então,
ela pode se dar ao luxo de olhar mais para regime de competência. Outro motivo para a área de FP&A, Financial Planning Analysis, olhar mais para demonstração de resultado é porque essas grandes empresas tendem a ter uma área separada de tesouraria. E a área de tesouraria é que vai olhar a entrada, saída de caixa, endividamento, aplicação, etc. tal, mandar dinheiro para fora, receber dinheiro, etc. Então, essa área de FP&A muitas vezes fica só na demonstração de resultado do exercício e não vê a integração toda, não tem todas as peças do quebra-cabeça das finanças da empresa, das finanças corporativas, empresariais, qualquer nome aí que você queira dar, né? E por outro lado, quando você olha, por exemplo, são dois exemplos clássicos que eu estou dando aqui, tá? Existem outros, mas esses são clássicos. Você olha para uma empresa de médio porte, pequeno, médio, grande porte, essas empresas tendem a focar bastante no fluxo de caixa. Por quê? Porque ao contrário de uma empresa de grande porte, que tem todo o suporte de investidor ou de uma matriz, quando você fala de uma empresa de pequeno, médio porte, essa empresa está sobrevivendo todo dia. Ela precisa ter um olhar para o caixa, porque é o caixa que paga as contas de funcionário, paga as contas de impostos, paga as contas de fornecedor, em alguns casos endividamento, então não pode tirar o olho daqui, né? E isso é ruim, porque esse profissional fica com uma visão viciada, que é bom olhar para o fluxo de caixa, mas é ruim olhar só para o fluxo de caixa. Então tem um vício num olhar, num ângulo único. Aqui é a mesma coisa, é bom olhar para a DRE, mas é ruim olhar só para a DRE. Então eu sempre vou reforçar que, mas Ricardo, então o que tem que fazer? Você tem que olhar para as duas coisas, você tem que olhar para as duas coisas, e assim que você estiver olhando para as duas coisas, que vamos dizer que você só olha para demonstração de resultado, você tem que começar a olhar para fluxo de caixa. A hora que você fixar essas duas visões e saber integrar essas duas coisas, aí você tem que começar a olhar para o balanço também, mas uma coisa de cada vez, sem afobação, né? Mais importante entender o que cada uma das demonstrações faz, quais são as principais diferenças entre elas, quais contas estão em cada lugar. Mas Ricardo, tem que conhecer todas as regras contábeis. Não precisa. Você precisa ter uma boa noção, você precisa ter uma boa ideia do que vai para onde, como é que vai. Isso dá para entender de uma maneira simples, clara, e é isso que eu recomendo que você faça, caso você esteja focado num caso ou no outro. E eu vou pedir então para você registrar, caso você não esteja registrado, tenha registrado, qual dos dois casos é o teu caso, tá bom? E queria saber se você está comprometido a entender a equação por completo, para que você não fique com a visão limitada, tá bom? Então é isso aí. Eu quero te convidar a curtir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, e te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? De resto, visita meu perfil lá no Instagram, @ricardo.giacomo.maluf, e se inscreve lá, porque é um lugar onde eu trago algumas coisas mais pessoais, posto stories e também converso ali com as pessoas no direct, tá? Beleza? Então é isso aí. Fica aqui um abraço, espero o teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!